Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do TCC 360 Podcast, o único podcast que te leva do zero à aprovação do TCC. Eu sou Iretusa Gugel. E eu sou Lucas Maciel. E hoje nós vamos falar sobre o tema do fichamento, durante a elaboração do TCC. Lucas, qual foi o seu primeiro contato com fichamento na sua vida acadêmica? Oi, Iretusa. Então, eu acho que o fichamento ele faz parte da vida acadêmica sempre. Às vezes nós nem nomeamos como fichamento, mas estamos lá fazendo uma espécie de fichamento. A partir do momento que você vai pegando um texto e você anota o título daquele texto, o autor, a data, e começa a trazer observações daquele texto, trechos daquele texto, né? Eu acho que você já está fazendo fichamento. Então, eu sempre fiz fichamentos até para disciplinas que não pediam fichamento, para que aquilo fosse interessante para eu poder retomar depois, e também na elaboração de trabalhos mais longos, trabalhos de iniciação científica, trabalho de conclusão de curso, no mestrado, no doutorado. Então, o fichamento ele é um gênero muito presente na vida de qualquer universitário. É interessante você falar isso, que o meu primeiro contato com fichamento foi logo no meu início da vida acadêmica, no final da década de 90, né? E eu lembro até do livro que eu fichei, porque foi muito desafiador para mim, porque eu não conhecia e me deu realmente muito trabalho entender e criar um fichamento propriamente dito, e a tarefa tinha sido essa tarefa que o professor tinha exigido na época, realizar um fichamento. E eu ainda lembro até do livro, porque foi um livro de períodos literários, né? Então eu fichei esse livro inteiro de períodos literários. E aí ficou essa questão da técnica de fichamento, e eu acho bem pertinente nós colocarmos aqui no nosso episódio do podcast de hoje, porque, como você bem coloca, por mais que nós não estejamos nomeando como fichamento, mas, em geral, nós vamos fazendo fichamento durante toda a vida acadêmica, né? E aí é uma questão para se colocar principalmente para os alunos que estão iniciando, porque quando é novo, gera esse medo, né? Então, me gerou tanto medo, a situação foi tão desafiadora, que hoje, mais de 20 anos depois, eu ainda lembro do livro e da autora que eu fichei. Então, realmente é algo que ficou marcado na minha memória, né? E aí, para adentrar um pouco sobre esse tema do fichamento, eu coloco o primeiro questionamento para que nós possamos tirar algumas dúvidas dos alunos, porque eu acredito que sejam questionamentos que todas as pessoas que se deparam com o nome fichamento têm essa dúvida, né? Então, em que consiste um fichamento? Se um aluno chegasse para você na graduação e dissesse, professor Lucas, o que é um fichamento? Em que consiste o fichamento? Como você definiria isso? Então, Eretus, até vou, antes de chegar aí a essa questão, vou voltar um pouco ao que você disse. Né? Então, a primeira vez que te solicitaram um fichamento, você ficou com muito receio de fazer. Isso acontece com o fichamento e com todos os outros gêneros textuais, com todos os outros gêneros discursivos que são pedidos na universidade, principalmente no começo. Então, o professor pede, faça uma resenha. E o aluno, meu Deus, o que é uma resenha? Isso. Hoje, as pessoas têm acesso à internet, então elas podem, por exemplo, digitar no Google e procurar o que é uma resenha, etc. Na nossa época, digamos assim, não havia isso. Então, nós tínhamos que conviver com aquela dúvida. Os nossos colegas de curso, né, os alunos, também não sabiam o que era exatamente um fichamento, não sabiam exatamente o que era uma resenha. Mas o que acontece? Você fala do seu primeiro fichamento, né? Eu me lembro da minha primeira resenha, que foi assim mais traumática, digamos. Então, o que aconteceu? A professora chegou e pediu uma resenha. Falou, olha, faça uma resenha. Era também de um texto teórico sobre literatura fantástica. E ela falou, faça uma resenha. E daí, né, eu perguntei, mas o que seria uma resenha?
E ela respondeu para mim: resenha é um resumo inteligente com ênfase na palavra inteligente. Bom, não me respondeu muita coisa, obviamente, né? O que que acontece? Eu havia entendido, pela explicação dela, que ela não queria tópicos. Ela queria uma leitura geral daquele texto e que nós fôssemos comentando o texto. E assim eu fiz. Então, coloquei o título do trabalho a ser resenhado e fiz um texto corrido a respeito daquilo. E o dia que ela foi entregar as notas e as resenhas a nós, alunos, eu não estava. Eu estava doente, não fui à aula. E aí, o que que acontece? Todo mundo, praticamente assim, 90% da turma foi muito mal mesmo. 3, 2, 4,5 e tal. E aí, eu não sabia a minha nota. Aí, o que que aconteceu? Meus colegas falaram: olha, Lucas, não adianta. Pela cara que ela fez, a hora que ela chamou o seu nome, você foi muito mal. Aí eu falei: meu Deus, então quer dizer que eu acho que ela quer que faça em tópicos, né? Em bolinhas, em pontos. Toco eu lá, refiz toda a resenha, imprimi novamente, nós entregávamos impresso, para mim era tudo uma dificuldade, escrever no computador, imprimir tudo, imprimir, né? E levei a resenha para ela, na próxima aula. Aí quando assim, eu cheguei e falei: oi, professora e tal, eu não estava na aula passada, eu sei que todo mundo foi mal, né, na resenha, e que a senhora deu a chance de refazer, então eu já fui pegando e levando a minha resenha. Ela falou assim: ah, sim, a sua nota está aqui. E ela me entregou a resenha. Eu não me lembro se foi 8,5, 9, mas diante daquilo, para mim, estava ótimo. Eu mais que rapidamente recolhi a outra resenha e falei: não, então obrigado, não sei o quê, e fui me sentar para assistir a aula. Agora, o que que acontece? Você está perguntando do fichamento. Mas qual que é a dificuldade de dizer o que é o fichamento? É uma dificuldade para todos os alunos. Hoje, como eu falei, eles podem ir à internet. Só que, muitas vezes, a própria resposta que eles vão achar na internet não é a resposta que o professor quer. Porque é mais ou menos como resenha. Ah, o que é uma resenha? Eu sempre falo para os meus alunos hoje. Eu, às vezes, explico a respeito de alguns gêneros discursivos, mas eu falo: olha, se certifiquem com um professor que é isso que ele quer. Porque cada professor, às vezes, tem um entendimento do que é uma resenha, do que é Exato. um fichamento. Então, é muito difícil você trazer um modelo geral e falar para o aluno: olha, o fichamento é isso. Porque os professores têm entendimentos diferentes do que seja um fichamento. Pelo menos é assim que eu vejo na minha prática. Bom, mas de todo modo, o que é o fichamento? O fichamento é um gênero em que você, um gênero discursivo, um gênero textual, em que você vai se organizar para a sua leitura. Então, eu vou ler um texto. Eu vou, de alguma maneira, colocar lá o título desse texto, o autor desse texto, a editora, a edição, para que um dia eu possa retomar esse livro e, inclusive, citar, se eu quiser. Vou fazer uma espécie de apontamento, de resumo de pontos mais importantes e, às vezes, para alguns autores, o fichamento comporta você selecionar trechos, copiar citações, mostrar a organização daquele texto. Então, veja, pelo menos para mim, na minha prática, eu vejo que existem diferentes orientações do que seja o fichamento. O que eu acho que é muito importante para o aluno, e é assim que eu recomendo que eles façam. Façam um fichamento que facilite para você olhar para aquele fichamento e ter uma ideia geral do texto que você leu, que facilite a sua consulta e que também facilite a sua aplicação. Porque às vezes eu estou fichando um texto justamente para usar no TCC. Então eu não vou ter tempo de ficar retomando 20 livros longos. Eu pego da ficha e já sei o que eles falam, já sei em que espaço do texto, em que página determinados temas são abordados. É mais fácil para eu daí voltar ao texto e tirar do texto aquilo que eu quero levar para o TCC. Eu acho que é isso. E como você bem coloca, definir, colocar na caixinha o que é exatamente fichamento é muito complicado, porque nós temos que ver o entendimento de cada professor sobre o que é que ele está realmente pedindo ao aluno. E aí eu empatizo com
o sentimento de medo dos alunos, a emoção do medo quando se depara logo nos primeiros semestres de graduação, alguém pedindo fichamento, e para muitos alunos o fichamento é uma palavra vazia, não significa nada. Eles não têm um referente sobre o que seria o fichamento. E aí sempre vem aquela dúvida, em que consiste, né, o fichamento, em que é o fichamento? E aí no meu livro, Pesquisa e Texto Acadêmico, quando eu publiquei, eu abordo o fichamento como uma técnica de leitura, lá no capítulo que eu falo, nos tópicos que eu falo sobre leitura acadêmica. E hoje, por mais que eu fale dessa técnica de leitura, da importância de saber o que é leitura acadêmica, eu já tenho uma outra percepção sobre o fichamento, né? Então, é isso que nós vamos colocar no decorrer desse podcast de hoje. E vamos tirando essa dúvida, né? Então, no meu livro, a priori, eu vou colocar como uma técnica de fichamento. E aí, você bem colocou, né? Organizar a leitura acadêmica, a leitura de um determinado livro que você precisa fichar aqui especificamente para o TCC, mas durante a vida acadêmica nós não precisamos fichar simplesmente para o TCC, mas para muitos, ou com muitos outros propósitos. E aí outro questionamento também que eu gostaria de chamar a atenção da audiência é qual a função principal do fichamento, porque claro, primeiro nós temos o fichamento, e o aluno tem que entender o que é o fichamento antes de fichar, porque eu não tenho condições de produzir uma coisa, um gênero, que eu desconheço, que eu nunca vi, que eu não sei o que é uma palavra vazia para mim. E aí, qual a função desse fichamento? Eu acho que na própria definição nós acabamos falando da função, não é? Que é organizar essas leituras. E aí seria uma função a priori sobre o fichamento. E aí eu gostaria de chamar a atenção mais sobre isso, mais adiante. E o outro questionamento, a outra indagação que eu faço é como elaborar o fichamento? Porque, claro, uma vez que eu sei o que é, uma vez que eu sei qual a função que tem, eu preciso saber como eu posso elaborar um fichamento, porque é tudo muito novo para mim. E o que acontece na maioria das vezes no mundo acadêmico, nós que já temos uma prática docente de cerca de 20 anos por aí, nós damos por sabido que os alunos sabem o que é um fichamento, qual a função do fichamento e como elaborar o fichamento. Então, a maioria dos professores chegam em sala de aula já no primeiro semestre da graduação e falam, eu quero um fichamento XYZ. E aí a sensação de pânico toma conta dos alunos, porque na maioria das vezes eles não sabem o que é um fichamento, eles não sabem qual é a função de um fichamento e como elaborar um fichamento. E nesse contexto, qual a sua opinião? Você acha que os alunos têm condições de elaborar esse gênero? Olha, são várias questões que você suscitam na sua fala, porque me fazem relembrar várias experiências acadêmicas. Uma delas, quando eu trabalhava aí na UERN, na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, e a minha esposa foi cursar aí Direito. E aí eu me recordo que no primeiro semestre eles já tinham uma disciplina que solicitava que eles elaborassem um projeto de pesquisa. E eu sempre brincava e falava, o aluno está entrando, ele não tem nem ideia do que é a pesquisa, imagina eu conseguir elaborar um projeto de pesquisa. Então, quando o professor ele pede no semestre inicial ou nos semestres iniciais um fichamento, ele tem que modelar a expectativa dele, aquilo que os alunos vão conseguir fazer, entender que isso é parte do processo de ensino e de aprendizagem. Olha, eu solicitei para o aluno fazer um fichamento. Eu estou solicitando isso a primeira vez para esse aluno? Se eu estou solicitando a primeira vez, eu vou ter que entender que ele ainda está aprendendo a elaborar esse gênero. Ele não sabe elaborar esse gênero. Como você bem disse, não é porque eu, como professor, já tenho muito conhecimento desse gênero, que esse aluno tem esse conhecimento. Então, às vezes, os professores eles tomam como um conhecimento prévio do aluno, que é conhecimento do próprio professor. Né? O que a gente vê bastante aí na discussão dos letramentos acadêmicos, né? Essa expectativa irreal que os professores têm
de que os alunos já dominem não somente as técnicas de escrita, mas principalmente o conceito mais abrangente daqueles gêneros. Então, você falando aí do fichamento, né, me fez relembrar a respeito, assim, você sabe que um estudioso que eu admiro muito é o Bakhtin, ele fala dos gêneros discursivos, gêneros textuais, e muita gente olha para o texto, mas eu sempre gosto de falar para os meus alunos que a gente, antes de olhar para o texto, a gente tem que entender por que aquele gênero existe no mundo, por que aquele gênero existe na vida. Por que existe fichamento? Porque alguém criou um gênero discursivo que é o fichamento. Foi criado para facilitar a vida. Então, se eu tenho que ler 50 obras que eu vou aplicar, por exemplo, no meu doutorado, 50 obras é uma carga de leitura imensa. Como que eu vou conseguir me lembrar de tudo, das passagens, de um tópico, de um tema específico? Para isso eu faço fichamento. Porque ele organiza a minha leitura, traz para mim pontos para facilitar a minha consulta primeira. Então eu volto lá para o fichamento, fala disso nessa página. Às vezes o que eu selecionei já e coloquei no fichamento é suficiente. Às vezes não. Mas com a indicação da página, do que o autor está discutindo, eu posso voltar lá naquela obra, naquele trecho específico, sem ter que ler 200, 300 páginas de um livro novamente. Então o fichamento ele tem uma função mais ampla. É que quando a gente está na universidade, a gente entende assim, é algo que eu tenho que escrever, mas a gente não pensa, e os professores não ensinam, por que aquele gênero existe? Que função ele cumpre? E qual que é a função do fichamento? Na verdade, facilitar a minha memória para que depois eu volte para as leituras que eu fiz e consiga me orientar nessas leituras, saber, em tal capítulo é que o autor discute tal coisa. Nesse ponto me chamou a atenção. Isso aqui eu gostaria de discutir mais. E a partir dali eu vou poder usar, por exemplo, no meu TCC, na minha tese de doutorado, na minha dissertação de mestrado. Então, o fichamento ele tem uma função muito mais ampla, mas como quase todos os gêneros que são ensinados na universidade, as pessoas esquecem que aquilo, as pessoas, eu digo, os professores esquecem que os alunos estão em processo de aprendizagem daqueles gêneros, que eles ainda não aprenderam. E os professores muitas vezes nem tentam ensinar. Porque às vezes nós tentando ensinar, nós já não conseguimos, mas às vezes nem se tenta. Como você bem colocou, Erutuza, às vezes o professor dá como aquilo como dado, como certo, como um conhecimento que o aluno já tem. Ele diz, faça um fichamento. E o aluno, meu Deus, mas o que é o fichamento? E às vezes, na universidade, o aluno não tem nem a liberdade, ele não se sente à vontade de questionar o docente e falar assim, mas o que é o fichamento? Porque aí, ele sente que é como se fosse uma pergunta óbvia. E nada é óbvio. Nada é óbvio. Né? Aqui, fugindo um pouquinho do tema, eu me lembro que quando eu estava lá cursando Direito, né, se fala muito assim, a instituição do casamento, a instituição do divórcio, a instituição disso. E aí eu perguntei para a professora assim, mas o que é a instituição? Porque não é um prédio físico, era um conceito, alguma coisa assim, né? Mas no mundo jurídico, imaginei, daí ela parou assim, deu uma risada e falou, então, o que é a instituição? Porque às vezes essas perguntas são o óbvio, ele tem que ser questionado, né? Então, o que é o fichamento? O fichamento é um gênero discursivo, é um gênero textual, que serve para organizar a leitura, que serve para você voltar para ele, para saber onde o autor debateu determinados pontos, às vezes para você, inclusive, trazer citações. Mas isso, cada professor pede que se entregue o fichamento de um modo, mas o importante é o aluno ele ir criando a autonomia dele para fazer o fichamento para ele saber o que é mais fácil para ele. Eu sei que quando eu anoto assim, para mim é mais fácil. Eu sei que quando eu anoto de outro modo, para mim é mais difícil. Então, ele vai criando a facilidade ali. Agora, você bem coloca, Eretusa, que muitas vezes o gênero não é ensinado. O professor não ensina, ele não ensina o fichamento, ele solicita o fichamento. Aí o aluno fica perdido, né? Nós ficávamos perdidos na nossa época porque ninguém sabia.
Então, você perguntava para um colega, perguntava para o outro, ninguém sabia, perguntava às vezes para um veterano, o veterano não dava grandes explicações, e você ia lá e tentava fazer. Hoje, ao mesmo tempo que a internet facilita, que provavelmente se você digitar fichamento, ela vai te trazer modelos, vai te trazer explicações, de repente pode te trazer até um vídeo do YouTube com alguém falando de fichamento, cria uma ansiedade enorme na pessoa, porque cada vídeo, cada texto, cada sujeito vai falar que o fichamento é uma coisa. E esse aluno vai ficar perdido. E às vezes, depois de muito perdido, ele vai entregar algo para o professor e não é aquilo que o professor espera. Então, é algo muito tenso, é algo que vai além, não é? Que vai nas relações entre o aluno e o docente. Eu entendo completamente esse papel do aluno, porque por mais que nós tentamos dar abertura para o aluno, muitas vezes ele se sente constrangido de fazer as perguntas, ele não se sente com liberdade para dialogar com nós professores, para perguntar para nós professores e para fazer, como você bem colocou, as perguntas óbvias. Seja porque ele acha que aquilo é óbvio e que seria ridículo ele perguntar quando não é, seja porque ele se sente constrangido de fazer as perguntas na frente dos colegas. Por exemplo, todo mundo sabe que é fichamento, eu não sei. É uma tolice isso, porque na verdade o que importa é a dúvida dele, não dos outros. Os outros sabem, ótimo. Mas em geral o que acontece é que nem ele nem ninguém ele sabe. Então é um jogo de aparências. Ele não querendo dar a impressão que não sabe e os outros também sem saber, mas também não querendo perguntar, né? E aí ficam todos com a mesma dúvida. E é bem interessante que você coloca que isso abre o espaço para a perspectiva do letramento acadêmico, e o letramento acadêmico vai colocar justamente isso. O aluno entra do ensino médio, ele estudou texto e os gêneros textuais pertinente à esfera do gênero do ensino médio. E aí, quando nós adentramos na esfera acadêmica, existe outra demanda e existem outros gêneros textuais que eles não estudaram. E aí, daí a necessidade do ensino dos gêneros textuais acadêmicos na universidade, porque se não for estudado na universidade, será estudado onde? Então, o gênero textual acadêmico, ele precisa ser ensinado sim na universidade, e essa é o que defende, né, a tese que defende a perspectiva de ensino do gênero textual acadêmico a partir do letramento acadêmico. E aí é interessante porque ficam todos os alunos na situação de que ninguém tem coragem de perguntar, e como você bem coloca, provavelmente 90%, 99% dessa turma ficará na dúvida, porque todos achavam que era uma pergunta óbvia. Então, o que nós podemos tirar daqui é: se tem dúvida, pergunte ao professor, porque ninguém vai conseguir produzir um fichamento sem saber o que é um fichamento, qual a sua função e como elaborá-lo. E daí, como você bem coloca, é muito importante saber realmente qual a função, porque muitas vezes o aluno acha que é inimigo, que o fichamento é um inimigo dele, que o método é um inimigo dele, e na realidade não, são aliados. Quando eu domino essas questões, quando eu domino a elaboração de um fichamento, quando eu domino um método, isso vai me ajudar a trabalhar de forma a estudar de forma mais inteligente. O que é estudar de forma mais inteligente? É produzir mais e melhor, com menos investimento de tempo e energia, com menos desgaste. Então, isso é uma forma de trabalhar, de estudar de forma inteligente. E aí eu coloco o questionamento, né? O fichamento é uma técnica de leitura ou um gênero textual acadêmico? Porque justamente no meu livro eu abordo como uma técnica de leitura, porque há muito material sobre fichamento, como você bem coloca, e hoje, com a questão da internet, o difícil não é encontrar informações, o difícil é saber filtrar essas informações. Então, informação demais vai gerar mais confusão do que resolução de problemas. E aí é muito difícil filtrar essas informações, principalmente quando eu não tenho um critério específico para filtrar as informações. E, claro, quando nós vemos os livros, a maioria dos livros fala de fichamento, mas não define
se é uma técnica de leitura, se é um gênero textual acadêmico. No meu, me arrisquei a falar de uma técnica de leitura, e aí, com o passar do tempo, eu comecei a questionar se não é um gênero textual. E aí eu vou colocando um pouco desse percurso para que nós possamos compreender melhor sobre essas questões do fichamento. Então, nós podemos ver, eu acho que nós podemos ver, eu penso que nós podemos ver o fichamento desde essas duas perspectivas, como uma técnica de leitura e como um gênero textual acadêmico. Mas qual dos dois nós vamos usar com mais frequência? Se é a visão do gênero textual ou a técnica de leitura? Então, quando nós vamos falar de técnica de leitura, é sempre importante saber um pouco sobre, ou falar um pouco sobre leitura, né? E aqui eu coloco a leitura não numa perspectiva tradicional, mas a leitura como uma concepção interativa e socio-interacional, né? Que o sentido do texto, ele não está no texto em si, mas que ele vai ser gerado a partir da interação entre texto, leitor e escritor. O texto em si não diz nada, mas essa interação social é que vai gerar o sentido do texto. E aí, outra questão que eu vou colocando sobre, para que nós possamos entender realmente se o fichamento é uma técnica de leitura ou um gênero textual e como nós podemos falar sobre isso, é que quando nós vemos o conceito de leitura, também é importante saber que leitura, de forma geral, não é o mesmo que leitura acadêmica. Por quê? A leitura acadêmica, ou muitos autores colocam como leitura técnico-científica, ela requer um trabalho crítico por parte do leitor, e o leitor, ele não é somente um leitor, ele é leitor / pesquisador, né? Então, nós não podemos ver a leitura geral de uma forma igual que a leitura acadêmica. Não, a leitura acadêmica tem suas especificidades, é uma leitura que exige mais esforço cognitivo, daí é bem justificável que muitos alunos, quando estejam começando esse tipo de leitura acadêmica, tenham dificuldade em realizar a leitura mesmo. Então, se eu já tenho dificuldade em realizar a leitura e eu não sei o que é uma leitura acadêmica, como é que eu vou elaborar um fichamento? Então, são questões bastante anteriores a isso. E aí, outras características da leitura acadêmica é que é uma leitura cuidadosa, é uma leitura criteriosa, é uma leitura crítica, é uma leitura seletiva, é uma leitura analítica e interpretativa. Então, tudo isso junto, e ainda tem mais a questão do tempo, porque os alunos não têm uma vida inteira para ler só um livro. Quando ele vai fazer um TCC, ele precisa ler artigos, livros, outros textos acadêmicos, e aí também tem a questão de que o tempo vai contar, né? Claro, diante dessa perspectiva, o que você imagina, qual é a sua opinião sobre essa questão? Eu vou falar de fichamento, mas meu aluno não sabe nem o que é leitura acadêmica. O meu aluno não sabe nem qual é a perspectiva de leitura com a qual eu estou trabalhando. Então, se eu coloco o fichamento como uma técnica de leitura, como é que esse aluno vai entender o que é um fichamento, qual a função e como elaborá-lo? Se eu não resolvi questões anteriores, como a própria questão da leitura acadêmica, porque muitas vezes nós pedimos, o professor pede, faça um fichamento de X obra. E aí, primeiro, o aluno não sabe o que é o fichamento, não sabe qual é a função do fichamento e não sabe como elaborar o fichamento, e fica todo mundo na dúvida, porque todo mundo acha que é um questionamento óbvio. Mas aí tem uma questão anterior. Muitas vezes o aluno que está adentrando no mundo acadêmico também não sabe o que é uma leitura acadêmica. Também não sabe que essa leitura acadêmica ela tem suas particularidades, como ser cuidadosa, criteriosa, crítica, seletiva, analítica, interpretativa, e tudo isso ao mesmo tempo. Ele não vai fazer uma leitura de cada vez para desenvolver todas essas habilidades. Ele tem que aprender a fazer essa leitura de uma única vez. E eu vejo também que isso muitas vezes é um desafio na elaboração do TCC. E aí, como é que você vê essas questões? Leitura, o fichamento como uma técnica de leitura
e essa possibilidade, já que muitos autores não definem exatamente o que o fichamento coloca e não fala especificamente se é uma técnica de leitura ou um gênero textual, e aí fica essa dúvida pairando, né? Olha, vamos começar pela leitura. O que acontece? Assim como as pessoas falam, né? Vou aprender ou vou ensinar a escrita, como se houvesse a escrita como uma coisa geral, algo geral, né? Como você bem colocou. No ensino médio, nós aprendemos alguns gêneros discursivos, como, por exemplo, uma redação para exames seletivos, uma redação para o Enem, uma redação para um determinado vestibular. Então, eu aprendi a realizar, a escrever aquele gênero, mas eu não aprendi a escrever uma resenha acadêmica, eu não aprendi a realizar um fichamento, eu não aprendi a escrever meu TCC. Então, o fato de eu ter já passado pelo ensino de alguns gêneros no ensino médio não quer dizer que eu domine outros gêneros no ensino superior, na universidade. E aí, antes de chegar daí na questão da leitura, propriamente dita, vamos pensar assim, hoje, o que acontece? O aluno, eu vejo como, felizmente, ele tem exemplos na internet. Então, ele vai achar exemplos de fichamento. Mas por que às vezes aquele exemplo não vai corresponder ao que o professor quer? Porque o professor, muitas vezes, tem uma visão muito mais sofisticada do que aquele exemplo que está na internet. Então, vou dar um exemplo próprio. Estava lá fazendo direito. Então, um dos gêneros que nos é solicitado é petição inicial. Na internet existem vários modelos de petição inicial. Como você bem disse, você precisa de um critério para selecionar aqueles exemplos. Então, o critério geralmente é gostei mais deste. Porque na falta de critério é uma coisa totalmente subjetiva. E aí você pega aquele gênero tal, e vai num primeiro momento bastante próximo, quase copiando o gênero, e, claro, relacionando, no caso, ao seu caso, né, as questões que você tem que discutir, etc. Mas, veja como é a questão, né? Com o tempo que você faz uma vez, duas vezes, você começa a falar assim, mas tem certos aspectos aqui que são meio contraditórios. Por exemplo, tudo bem, é próprio do gênero pedir para o juiz citar a parte contrária, mas por que eu tenho que pedir isso para o juiz, se isso é da obrigação do juiz? Então você começa a questionar. E quando você vai falar, por exemplo, com um profissional daquela área, né, com um advogado, ele vai falar, não, tudo bem, esse modelo está ótimo, tal, desse jeito, mas essa parte aqui o juiz não lê, essa parte aqui você não pode fazer desse jeito, porque em termos práticos, então a pessoa, o profissional na prática, ele vê de um modo diferente. E nós, professores universitários, nós já temos a prática da universidade, a prática da academia. E às vezes nós temos dificuldade para mostrar essa prática para o aluno. Né? Então, nós não ensinamos a escrita acadêmica. Nós não conseguimos ir além do texto e mostrar que por trás daquele texto, embasando aquele texto e fomentando aquele texto, dando ensejo àquele texto, existe uma prática, um porquê eu escrevo aquilo. Por que eu escrevo um fichamento? E aí vamos voltar à questão da leitura. Assim como não existe a escrita em geral, não existe a leitura em geral. Existe a leitura para determinadas finalidades. Pensemos assim. No meu momento, um adolescente, no momento dele de lazer, ele quer ler, por exemplo, Harry Potter, quer ler uma certa literatura. Qual é a obrigação dele face daquilo? Nada. Ele vai ler, vai gostar, pode comentar com os colegas, pode entrar na internet e fazer um texto sobre aquilo, etc. Beleza. A finalidade dele é uma finalidade puramente estética. Ele quer obter satisfação com a leitura. Ok, é um objetivo, é um dos modos de interação pela leitura, é esse para você conseguir aí uma satisfação pela leitura. Na universidade, a leitura ela tem outros objetivos. Você lê para você absorver o conhecimento. E esse conhecimento muitas vezes vai ser cobrado.
vai ser cobrado uma avaliação. Então, você não está lendo de qualquer modo, você já está lendo pensando, eu vou usar isso na minha prova. No caso do fichamento, o que acontece? Você está usando, pensando assim, eu vou fazer um fichamento, porque esse fichamento vai ser usado em outro gênero, por exemplo, no TCC. Isso às vezes não é muito bem explicado para o aluno, que quando o professor lá no primeiro semestre ele pede um fichamento, ele está simulando uma prática comum na universidade, que é, diante da enorme carga de leitura que eu vou ter, eu vou organizar minha leitura para uma finalidade específica, que é usar essa leitura para um texto posterior. Então, eu vou ler 30 textos que eu vou usar no meu TCC. Para organizar isso, eu uso o fichamento, que organiza a minha leitura desses 30 textos para que depois eu utilize no meu TCC, por exemplo. Então, o fichamento é uma técnica de leitura ou um gênero? Para mim, é um gênero. Por quê? O que acontece? É como a pesquisa e o TCC. O TCC não é a pesquisa. O TCC resulta da pesquisa. O TCC é um gênero acadêmico, é um gênero escrito que resulta da pesquisa. A pesquisa antecede o TCC. Assim como a leitura, ela antecede a elaboração do fichamento. Eles estão super interrelacionados, mas eu leio para realizar o fichamento, como eu poderia ler para outras finalidades. Então, para mim, a leitura ela é o que enseja, é o que dá a base, mas quando eu vou textualizar essa leitura, transformar a leitura em anotações, em texto, para mim aí eu já passei para um gênero. Mas eu concordo com você, Betuso. O mais comum é nós lermos na literatura em geral, nas bibliografias em geral, a respeito de metodologia de pesquisa, vai se falar em fichamento como uma técnica de leitura. Talvez porque não esteja muito claro que essa técnica de leitura específica, esse modo específico de ler, resulta em um gênero textual, em um gênero discursivo específico, que é o fichamento, que é organizar essa leitura para fins posteriores. É assim que eu vejo. Na realidade, Lucas, na literatura especializada, é bastante comum eles colocarem só o fichamento e não dizerem o que é realmente o fichamento, nem qual a função, bom, eles colocam basicamente exemplos, mas não dizem passo a passo de como elaborar, na maioria dos casos, né? E aí, claro, o aluno entra com essa dúvida. Eu lembro que quando eu comecei a elaborar a minha tese do doutorado, eu procurava a literatura especializada sobre o texto acadêmico, sobre tese, e lia os livros, eram interessantes. Eu lembro muito bem de como escrever uma tese de Humberto Eco, mas dentre outros livros que eu li. Mas você termina a leitura e não sabe o que fazer. Termina com muitas ideias e não sabe de forma pragmática que passo a passo seguir para elaborar o seu trabalho, e você vai descobrindo o caminho basicamente na tentativa e no erro, né? Tentando, errando, e aí você consegue descobrir o seu caminho. E aí, justamente, quando eu sei, quando o aluno sabe, quando nós vemos nos livros especializados, o fichamento, só fala de fichamento, mas normalmente não tem uma definição, eu não sei porquê, e aí muitas vezes eu não sei nem como elaborar. Tem um exemplo, mas fica aquela coisa, eu fico com muitas dúvidas, continuo com as dúvidas. E aí, claro, quando o aluno sabe que a leitura acadêmica ela é uma leitura cuidadosa, é uma leitura criteriosa e crítica, e além disso ela é uma leitura seletiva, analítica, interpretativa, como você bem coloca, não é uma leitura qualquer, não é sentar para ler uma obra literária que eu vou ler por um momento de lazer, de ócio, mas é uma leitura que requer atenção, requer muito esforço cognitivo e, além de tudo, uma perspectiva crítica e analítica, porque não é somente selecionar o conteúdo, mas saber o que selecionar, porque também quando nós estamos no meio acadêmico, existem muitas perspectivas teóricas e nós não podemos adotar todas. Então, qual vai ser a perspectiva teórica que eu vou adotar? Por exemplo, eu trabalho o gênero textual acadêmico desde uma perspectiva do letramento acadêmico, mas existem muitas outras perspectivas. E aí, o próprio estudioso ele tem que ter essa percepção crítica de identificar as perspectivas que quer seguir e por quê. E isso é uma visão crítica que é construída no percurso acadêmico de cada aluno,
e eu não tenho como entrar do ensino médio no ensino superior e simplesmente já entrar magicamente com todas essas habilidades desenvolvidas, porque não foram trabalhadas. E aí é interessante ver essa questão do fichamento, como eu coloco o questionamento, né? Uma técnica de leitura, é um gênero textual, porque isso vai mudar muita coisa na percepção de como eu vejo o fichamento, de como eu produzo. Por exemplo, eu sei qual é a função do fichamento, quais são as duas funções básicas do fichamento: organizar um referencial teórico e organizar o texto lido. Mas aí eu coloco outra questão quando eu falo disso, por quê? Porque, para mim, essa organização fazia muito sentido quando o fichamento foi criado. Por quê? Em que contexto o fichamento foi criado? O fichamento foi criado num contexto que não havia internet, que não havia livro em PDF. E aí, muitas vezes, o único material teórico que eu precisava elaborar para um trabalho acadêmico estava em uma única biblioteca. Muitas vezes não era nem possível fazer uma cópia desse texto. Então, o que eu tinha que fazer? Qual era o único recurso que eu tinha? Fichar. E aí, por que recebe esse nome fichamento? Porque realmente ela literalmente criar fichas e colocar num fichário. Por quê? Porque o acesso aos livros era difícil e muitas vezes era muito mais fácil eu ter o fichário organizado e procurar um referencial teórico naquele fichário, porque eu não tinha acesso aos livros. E era um contexto completamente diferente do contexto atual. Não é? É interessante saber a história, é interessante saber por que, como elaborar esse gênero para adotar na nossa perspectiva atual, mas não vai funcionar da mesma forma, porque hoje, quem é que vai fazer um fichamento em fichas? Eu acho que muito pouca gente, porque a maioria vai trabalhar diretamente com o Word, ou seja, já informatizou a coisa, já está numa perspectiva mais contemporânea, tecnológica. E aí, eu questiono faço outra indagação. Não, então, pera, deixa eu complementar essa. Uhum. Você falou algo que eu acho muito relevante. Você falou assim, além dessa questão histórica do gênero, né, de como nasceu, eu acho isso super interessante quando a gente vai pensar em um gênero, né, de onde surge, para que serve. Mas você falou assim, não é só uma leitura, é uma leitura crítica e analítica. E exatamente, aí o que acontece? Eu vou ler um texto e eu vou ter que saber que partes eu vou selecionar, que partes são importantes, que partes com as quais eu concordo, de que partes eu discordo. Né? Quer dizer, eu já tenho que ter um olhar crítico. Será que o aluno que está ingressando na universidade, ele já tem esse olhar crítico? Não tem. Provavelmente não tem. Isso se ganha com o tempo. Então, quando eu vejo pessoas falando de fórmulas mágicas, de escrever o TCC em 15 dias, em 30 dias, em 40 dias, olha, a pessoa pode até conseguir, de repente, escrever, textualizar ali, mas então ela tem que ter toda essa bagagem prévia. Mas também eu questiono uma coisa, será que é consciente do que está fazendo? Será que consegue replicar esse mesmo trabalho? Será que faz de forma autônoma? Sim, porque Eu assim, ela não duvido que tem. isso Será que ela tem aconteça. essa criticidade de saber se ela selecionou como ela vai articular os autores, como você bem disse? Na universidade existem vários posicionamentos teóricos. Então, um teórico acha A, o outro teórico acha B. E o aluno ele vai ter que ter tempo para ele ir amadurecendo qual dos recortes teóricos, vieses teóricos, ele vai escolher e por quê. Então, quando a pessoa fala, escreva o seu TCC em X dias, eu sempre me pergunto, com que criticidade, será que essa pessoa tem criticidade elaborada, consegue analisar, e como você bem colocou aí, complementando, Eretusa, provavelmente ela está tentando resolver algo, mas ela não vai criar autonomia. Ou seja, se ela precisar escrever um outro gênero acadêmico, ela, por si só, ela não consegue. Então, se ela entrar lá, por exemplo, no mestrado, ela mais uma vez vai se ver em dificuldades. Eu acho que nem vai entrar no mestrado, porque se eu não tenho autonomia, quem vai passar nas vagas iniciais do mestrado vai ser quem desenvolveu essa autonomia
durante a vida acadêmica inicial, que é a formação na graduação. E aí vão ser essas pessoas que vão entrar para o mestrado, não quem não formou isso. E aí eu acho que quando alguém se desespera para escrever o TCC em 15 dias, ele esquece da função do TCC na sua formação acadêmica, que é desenvolver essa capacidade crítica e analítica, essa autonomia intelectual, acadêmica e profissional, que vai ser exigida no mercado de trabalho, no meio acadêmico e durante toda a sua vida. Não, exatamente, somente corroboro, quer dizer, se a pessoa começa a investir desde cedo nesse desenvolvimento da autonomia intelectual e da escrita acadêmica, ela só tem a ganhar, porque além de conseguir elaborar o TCC dela com muito mais facilidade, ela vai ter uma vida acadêmica muito mais tranquila, ela vai conseguir escrever um projeto de pesquisa, de mestrado, muito mais coerente, muito mais chances de aprovação. Esta semana mesmo eu estava conversando com meus alunos, né? E falando a respeito de TCC e falando para eles, olha, muitas vezes nos processos seletivos de mestrado e doutorado, nós pegamos até projetos de doutorandos em que você olha lá, objetivos gerais e objetivos específicos, e o objetivo específico é mais amplo que o geral. Então, eu falo assim para eles, entendam a importância de entender esse fazer ciência, de fazer pesquisa e de como elaborar os gêneros acadêmicos para que isso facilite a sua vida. Porque se você... Porque o gênero, ele não é inimigo, ele é auxiliar. Então, Exatamente. o TCC, ele não é um inimigo, ele é um auxiliar na sua formação, ele vai melhorar a sua formação e vai desenvolver, vai ajudar no desenvolvimento de habilidades que sem ele, o profissional, o estudante, não tem como desenvolver. Exatamente. E aí, outro questionamento que eu sempre faço é: fichar é o mesmo que destacar ou sublinhar texto? E, obviamente, não. Porque, assim, se eu entendo fichar como uma técnica de leitura, eu vou achar que é simplesmente fichar, sublinhar e destacar texto. E isso, para mim, vai ser fichamento, porque eu estou entendendo o fichamento como uma técnica de leitura. Mas se eu entendo o fichamento como um gênero textual, que tem sua estrutura, que tem sua organização, sublinhar e destacar texto é uma coisa, é uma técnica de leitura, sim, mas fichar é outra. Por quê? Fichar é você elaborar um cabeçalho, é colocar referência nesse cabeçalho e é colocar o texto. E, além disso, nós temos tipos de fichas diferentes. Para cada tipo de fichamento, eu tenho uma ficha diferente. Por exemplo, quais são os principais tipos de ficha? Eu posso ter um fichamento de esquema, eu vou mostrar o esquema de uma obra que eu li, para eu ter um acesso mais facilitado. Eu posso ter fichas de resumo, eu leio a obra e faço um resumo daquela obra, para na hora que eu precisar daquelas ideias, eu não tenha que voltar a ler a obra inteira, eu já tenho um resumo pronto. Eu tenho ficha de resenha, e aí também a mesma questão, eu não vou ter que retomar a obra, mas eu já vou ter uma resenha pronta e acabada quando eu precisar daquela resenha. Eu vou ter fichas de citação, eu posso ter fichas bibliográficas, de esboços de texto para me ajudar a esboçar o meu texto, e eu vou ter fichas críticas e analíticas, que é um pouco semelhante à resenha, mas que tem suas diferenças. Ou seja, quando eu vejo que há tipos de fichas diferentes, eu vou perceber que o fichamento é um gênero textual. E eu ainda não vi isso na literatura especializada, de colocar o fichamento como um gênero textual. Nem muito menos como uma técnica de leitura, porque, em geral, fica no ar o que é realmente o fichamento. Não é? E muitas vezes, quando eu vou falar o que é o fichamento, eu só dou a função para organizar o texto, para organizar as leituras, para organizar o referencial teórico. Então, quando a gente vê que o fichamento tem tipos de fichas diferentes, e quando nós vemos que fichar não é o mesmo que sublinhar e destacar texto, aí o que é que nós vamos entender? Que muitas vezes o aluno sublinha e destaca o texto e diz que isso é um fichamento. Por isso que muita gente entende o fichamento como técnica de leitura. E sim, sublinhar e destacar o texto é uma técnica de leitura,
mas não é fichamento. Porque fichar é realmente criar fichas, é criar fichas completas, com cabeçalho, com a referência e com o texto. E, além disso, nós temos fichas diferentes. Para cada propósito, eu vou ter uma ficha. Se eu quero anotar esquemas de material, eu vou fazer um fichamento de esquema. Se eu quero anotar resumos de um texto, eu vou fazer fichamento de resumo. Se eu quero anotar resenha, eu vou fazer fichamento de resenha. E assim por diante, fichamentos de citação, fichamentos bibliográficos, de esboço e crítico analítico. Então, aqui fica muito claro que o fichamento, como você bem coloca, Lucas, é sim um gênero textual. Não é? Muito embora a leitura especializada não explique exatamente o que é um gênero, o que é um fichamento, o fichamento é um gênero textual. E aí é importante saber que o fichamento é um gênero textual, porque quando eu sei que o fichamento é um gênero textual, eu vou saber que ele vai ter um formato próprio. Eu vou decodificar melhor o fichamento e eu vou saber usar ao meu favor. Porque se eu sei que tem um formato próprio, se eu sei que tem uma utilidade, se eu sei que está situado num determinado ambiente, tempo social, isso eu posso usar ao meu benefício durante a elaboração do meu trabalho. E aí, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa sobre essa reflexão, se que fichamento é técnica de leitura ou gênero textual, e qual a utilidade e como isso vai facilitar a vida do aluno de graduação que está na elaboração do seu TCC, ou até mesmo os que estão adentrando na carreira acadêmica agora, nos primeiros semestres da faculdade. Pois é, toda a sua fala me fez me lembrar de um exemplo que eu sempre falo em aula, né? A diferença entre o que se diz e o que se faz. Quando nós estamos lá no ensino médio, o aluno vai se recordar disso, o professor fala assim, olha, a redação para o vestibular, a redação para o Enem, ela é voltada para um leitor universal. Qualquer pessoa tem que ler o seu texto, entender o seu texto, concordar com seus argumentos, você tem que, como eu digo, convencer qualquer um, é o leitor universal. O aluno fala, ok, mas eu sei que eu estou escrevendo para o Lucas. E o professor Lucas, ele tem a ideologia tal, eu sei que o professor Lucas é de direita, ou que o professor Lucas é de esquerda, que ele gosta mais do candidato X ou mais do candidato Y, e eu vou pegar e eu acabo moldando as minhas ideias para aquele professor. Do mesmo modo, o vestibulando também. É uma dúvida muito comum do vestibulando assim, mas a banca, o que eles querem ouvir, digamos assim? E inclusive, um dia eu escutei de um colega, que ele falou assim, colega do curso de Direito, ele falou assim, a minha ideologia é de direita, mas quando eu prestei vestibular, não me lembro para que instituição agora, eu escrevi uma redação com ideologia de esquerda, porque os corretores daquela instituição são de esquerda. É claro que isso é totalmente assim, questionável, porque como você vai saber quem vai ser o avaliador da sua redação, né? Eu não sei se você já trabalhou com avaliação de redação do vestibular, eu já fiz parte de bancas e é totalmente diferente a visão, não é? Porque na maioria das vezes são 3 avaliadores, a nota é um resultado, e é totalmente diferente do que pensamos quando vamos fazer a redação do vestibular, né? Sim, e nós temos uma grade de critérios, né? E isso, claro, o aluno, eu entendo, eu também já fui aluno, também já sim participei de processos seletivos, né? Como avaliador em concursos, em vestibulares. E aí, enfim, mas quer dizer, o que eu estou falando? Estou falando para o aluno, olha, mire um leitor universal, mas o aluno sabe que ele está mirando o professor e ele tenta mirar o avaliador. O fichamento, para mim, acontece um pouco isso. Porque o fichamento é um gênero textual, um gênero discursivo, para si próprio. Eu faço fichamento para organizar minha leitura. Só que na universidade, eu simulo e peço que o aluno faça o fichamento para o professor. Então, ele não está organizando a leitura para ele está organizando para o professor. E aí ele fica em dúvida assim,
Será que isso aqui é importante para o professor? Será que o professor acha que isso é fichamento? Então, é uma simulação. E, às vezes, o próprio professor não consegue enxergar isso e deixar isso claro para o aluno. Fala assim, gente, no mundo real, fichamento você faz para si, não para o professor. Aqui a gente está fazendo, vocês estão fazendo para mim, enquanto professor, para que eu vá auxiliando vocês nesse processo de ganhar autonomia para fazerem os próprios fichamentos. Mas o gênero, em geral, é um gênero autorreflexivo. Eu faço para eu consultar e não para ser avaliado por um professor. Então, existe até essa dificuldade de olhar, né, esse gênero de uma maneira mais ampla. Eu acho que às vezes o próprio professor não consegue ver isso com clareza e não consegue, portanto, instruir os alunos adequadamente e também entender a dificuldade desse aluno que está fazendo o fichamento para si, mas que está entregando o fichamento para o professor avaliar. Então, é uma simulação bem complexa até, né? E que resulta, em geral, em muitos problemas aí, né? E o interessante, Lucas, é colocar nisso é que e isso não é uma deficiência do professor, isso não é uma deficiência especificamente do ensino superior ou do aluno, mas é que isso não está nem na literatura especializada. Então, essa percepção, nós estamos tendo essa percepção e estamos colocando aqui para os nossos alunos, mas não é uma percepção popular, não é uma percepção que pode ser encontrada em qualquer meio de informação, até mesmo na literatura especializada. Por isso que eu achei interessante trazer esse tópico para discutir com você nesse nosso episódio de podcast. E para ir fechando já o episódio de hoje, o que é interessante o aluno levar aqui desse episódio? Primeiro, o fichamento ele é seu auxiliar, ele é seu amigo, não é inimigo. Então aprenda a fazer, porque isso vai fazer parte de toda a sua vida acadêmica e profissional, vai lhe ajudar, não vai dificultar. O fichamento não é uma técnica de leitura. A técnica de leitura é sublinhar e destacar texto. O fichamento é, sim, um gênero textual, que tem um formato específico e existem até tipos diferentes de fichamento. Não é uma palavra genérica que vai significar tudo, né? E aí, o que é importante ver também, para ir concluindo, é que é fundamental o conhecimento sobre a importância da elaboração de ficha. Por mais que eu não faça uma ficha manual, eu já faça no Word, etc., mas é importante saber esse conhecimento da elaboração de ficha de forma metódica, porque é uma forma metódica de coletar dados teóricos. É uma forma metódica de gerar dados teóricos para o meu trabalho acadêmico. Então, por mais que eu não siga o passo a passo do fichamento tradicional, porque já, como eu falei para você, no contexto que foi criado, sem tantas livrarias, sem texto digital, fazia sentido. Hoje, muita coisa da técnica original do fichamento já não faz muito sentido. Mas saber o que é, saber sua função e como elaborar é importante, porque eu vou aplicar ao momento atual. E aí, para nós finalizarmos, vamos responder as perguntas que eu expus e que nós colocamos muito bem desde o início dessa nossa fala de hoje, nesse episódio de podcast. O que é um fichamento? E aí nós respondemos durante todo o processo que é um gênero textual. E é um gênero textual, eu posso dizer, da esfera acadêmica, mas ele não é somente da esfera acadêmica. Em muitas outras esferas eu posso usar o gênero textual, mas é muito usado na esfera acadêmica de forma ampla. Qual é a função? E aí nós colocamos organizar o texto, organizar o referencial teórico, gerar dados teóricos para minha pesquisa, para o meu estudo. E aí, como eu vou elaborar o fichamento? E aí, você bem colocou desde o início, primeiro eu tenho que saber quais os objetivos desse professor, porque muitas vezes ele não tem muito claro que tipo de leitura quer que o aluno realize, que tipo de fichamento ele precisa elaborar. Então, é sempre bom consultar primeiro o professor e não ir direto para a internet, nem entrar em pânico. E aí, uma vez que eu sei qual é a ficha que eu vou, qual é o tipo de fichamento que eu preciso elaborar, o que é que meu professor está solicitando especificamente, eu pergunte por esse modelo, porque, claro, se é um gênero textual, existe um modelo.
né? Então, quando eu sei que o fichamento é um gênero textual, eu vou saber que existe um modelo e vou saber que existem tipos diferentes de fichamento. Então, isso vai me ajudar a elaborar o meu fichamento. E essas são as respostas que eu queria colocar para todas as indagações que foram colocadas aqui no decorrer do nosso podcast de hoje. E deixo aberta a fala para você, Lucas, para que você possa fazer algum fechamento sobre o que foi discutido aqui hoje sobre fichamento. Sim, além de todos esses aspectos que você já bem destacou, eu acho que vou reforçar ainda algo que você falou. O fichamento, ele é um gênero discursivo, um gênero textual que auxilia o aluno. O aluno tem que entender o fichamento como algo que é bom para ele. Porque o fichamento, vamos dizer em termos assim, bem exemplificativos. Vou fazer um TCC e o professor pediu para que eu lesse 15 livros. Ao invés de pegar esses livros, ler um, depois ler outro, já nem lembrar mais o que leu no primeiro, eu leio um e organizo as anotações principais que vão me basear, que vão me servir de base para a escrita do meu TCC. Então, o que o fichamento faz? Ele organiza a sua leitura e facilita depois a elaboração de um gênero textual discursivo mais longo, como o TCC. Então, assim, entenda, como você me colocou, hoje existem vários modelos, e o próprio aluno, com o tempo, ele vai ganhando autonomia no gênero, e ele vai entender que o gênero fichamento é algo muito salutar. Como tudo aquilo que organiza a nossa vida, o gênero fichamento ele auxilia muito na elaboração do TCC e de trabalhos acadêmicos mais longos, como a dissertação de mestrado e a tese de doutorado. E é interessante quando você coloca isso, eu vou só dar um exemplo. Quando eu estava elaborando a minha tese de doutorado, eu lia um livro X que ia ser útil para os dados teóricos do meu trabalho, da minha teoria, e ao ler esse livro, eu já elaborava o fichamento e vários fichamentos no arquivo Word. Eu criava um arquivo Word com o título daquele livro e já fazia um fichamento de resumo, já fazia o fichamento de resenha, já colocava o fichamento de citação. Muitas vezes de esquema também, porque ia me servir. E na hora que eu ia produzir o meu texto da tese, eu copiava e colava, porque eu já tinha preparado isso anteriormente. E se eu precisava retomar o referencial teórico, alguma coisa, eu tinha lá o arquivo no Word organizado. Então, o fichamento vai servir para isso, para lhe auxiliar, para que você não leia um livro e depois tenha que retomar várias vezes esse mesmo material, ou perder as citações, ou se perder, porque, sim, elaborar o texto acadêmico também é um exercício de organização das leituras, porque eu preciso produzir X conteúdo num determinado tempo, que na maioria das vezes é limitado. Então, eu preciso trabalhar de forma inteligente. O que é esse trabalho de forma inteligente? É produzir mais e melhor, com menos investimento de tempo e energia. Né? E é isso que nós desejamos para os nossos seguidores e para todos os alunos de TCC que nos acompanham, é que eles possam trabalhar sempre de forma mais inteligente e que essa nossa fala sobre o fichamento os ajude a entender melhor o que é um fichamento, para que serve, qual a sua função e como elaborá-lo. É isso aí. Acho que o recado foi dado. Então, até o próximo episódio do TCC e muito obrigada pela audiência. Até a próxima. Até, um Tchau, tchau. abraço. Tchau. Tchau, tchau.